Fala galera, o Fala Abner de hoje conversa com Ítalo Rodrigues, executivo de futebol do Paysandu. Vamos bater um papo imperdível, gente, imperdível. Só pela resenha que nós tivemos aqui antes de começar a gravação, tenho certeza que vocês vão adorar, principalmente a torcida bicolor. A torcida azulina assiste também, porque esse cargo de executivo do futebol sempre deixa algumas dúvidas, né? E o Ítalo vai tirar pra gente aqui. Mas antes do nosso bate-papo, segue o canal. Dá moral pra gente, quer chegar nos 5 mil, rapaz. Ativa lá o sininho. Ativa lá o sininho, assim, é chato pra caramba. Só inscreve no canal. Já pediram, inclusive, pra produção, não botava daquele pim no meio da entrevista. Então, assina, ou melhor, assina não é. Se inscreve no canal, bota nos grupos de zap, dá moral pra gente chegar nos 5 mil. Quando for nos 5 mil, tem prêmio pra galera. Tivemos prêmio com 4 mil, vamos ter prêmio com 5 mil também. Vamos pra entrevista de hoje? Que um homem, hein? Você pode ter acesso à entrevista além aqui no canal Fala Abner no YouTube, lá no portal liberal.com. Falou? Fala galera, olha o Fala Abner mais uma vez na área e hoje para bater um papo com quem fica nos bastidores, faz muito, não joga lá dentro, mas forma time e também coordena todo o departamento de futebol. Ítalo Rodrigues, 35? Obrigado. Deixa eu baixar, pô, deixa eu baixar. Pernambucano, dos bons, lá da terra do homem da sanfona. Grande João Gonzaga, não, como é? Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Pô, vai errar o nome do... Pô, brincadeira, né, Abner? Irmão, que prazer pela primeira vez bater um papo aqui no Fala Abner. Tudo certinho, tudo bem? Ah, o prazer é meu, velho. A gente tá aqui sempre, né, pra trocar essa ideia. Prazer estar aqui. Né? Vamos trocar essa ideia e com certeza vai ser bem bacana. Pô, tu tem uma cara de moleque, mano, 35 anos, jovem pra cá. Mas no futebol a gente foi acostumado a presidente de clube ter cabeça branca, treinador cabeça branca, diretor. Verdade. Não tinha o cargo de executivo, né? Também cabeça branca. E esse cargo que tu ocupa hoje é um cargo novo para o nosso futebol, por incrível que pareça. Eu acho que tem 10 anos que Remy Paysandu... Mas tu não achas que... Eu acho que o cargo, a função sempre existiu. O cargo não, a nomenclatura ela foi evoluindo na minha concepção. Antigamente as pessoas que eram responsáveis por essas funções eram o supervisor. Aí do supervisor veio o gerente. Aí do gerente, aí coordenador, executivo, superintendente. Diretor profissional. Então assim, uma pessoa com essas funções sempre teve, que era a pessoa responsável por gerir, só que eu acho que num contexto geral, as coisas foram evoluindo, né? E aí foi se aumentando a quantidade, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, a gente tocava o futebol inteiro, eu e mais 2. Hoje em dia, existe um supervisor só para logística, um só para registro, aí um gerente, o executivo, sabe? Porque a coisa se profissionalizou mais, é isso? Eu acho que em boa parte, sim. Em boa parte ela se profissionalizou mais. Porque aí você entra num contexto, por exemplo, antigamente os atletas da base eles só eram federados. Hoje você precisa gerir o contrato, aí tem as competições nacionais que sempre existiram, mas hoje em dia numa constância maior, né? Então numa esfera maior acho que cresceu, que apareceu por conta da demanda mesmo, sabe? No teu caso, tu tiveste o Náutico como a tua primeira experiência, a tua segunda experiência é no Paysandu. Não estou diminuindo aqui, porque tu já trabalhaste em 2 clubes, agora são 2 grandes clubes de futebol brasileiro, né? Um gigante do Nordeste e outro gigante do Norte. Como se qualifica para isso? Tu passaste quanto tempo no Náutico? Cara, eu passei 9 anos no Náutico, mas eu não entrei como executivo. A minha trajetória no Náutico ela se iniciou pela parte técnica. O sonho era ser treinador quando eu entrei no futebol. Então eu fiz educação física, fui ser auxiliar técnico, né? E aí com uns 2 anos mais ou menos ali na base, eu comecei a ajudar, né, nessa parte de fora, de gestão, de criar alguns processos, criar alguns protocolos. Vamos fazer uma avaliação aqui na base. Pô, aí como é que era? Não, fala para todo mundo que é tal dia. Chegava no dia, você ia dividir lá num caderno. E aí vamos fazer uma ficha, vamos dividir por isso lá atrás. E aí a gente foi criando os processos. E eu acho que eu não ia dar bom treinador, né? Porque todo mundo, quando veio essa possibilidade, primeiro o coordenador da base começou a me pedir essa ajuda, eu comecei a trabalhar de manhã
na parte administrativa e à tarde no campo. E aí quando o supervisor do profissional me fez o convite para trabalhar com ele no futebol e tal, eu perguntei para todo mundo, assim, porque eu não queria ir, porque eu sentia muito prazer de estar no campo e tal. E aí todo mundo foi unânime, cara, eu acho que tu tem perfil para trabalhar nessa área. É igual o jogador que o treinador diz, ó, vai estudar. Eu acho que foi isso. Ou então o cara que tu é muito organizado. O cara que quer ser meia, mas tem que jogar de zagueiro, entendeu? De volante. E aí foi unânime, assim, eu falei, cara, aí todo mundo falou, pô, então todo mundo sonha em chegar num profissional, tu tá tendo uma oportunidade, tem 2 anos aí de clube só, 2 anos e meio que tu tá no clube, já tá tendo a oportunidade de chegar num profissional, se envolver num processo... Né? Área executiva? Não, para supervisão de futebol. E aí eu fui, né? Com um mês, mais ou menos, 2 meses, o supervisor que eu fui trabalhar com ele, recebeu uma convocação da seleção brasileira. E aí, pronto. Aí foi quando eu falei, caraca, eu me vi sozinho com o processo do futebol inteiro. E aí, na época, eu lembro que foi na época que eu fui comprar um celular para ter o WhatsApp, para poder me comunicar com ele, porque ele ia para fora do país com a seleção e tal. E aí, para facilitar. Aí eu fui galgando, fui como supervisor, aí depois de 1 ano e pouco, e eu sempre fui esse cara proativo, assim, eu via as coisas, como eu fiz na base, eu tentei fazer no profissional, eu via as coisas desorganizadas, eu montava um projetinho, eu tentava montar um processo, vamos fazer assim, vamos fazer, né, dando novas ideias, e aí fui supervisor, coordenador, gerente, até chegar ao executivo. Alterei, a verdade seja dita, a primeira vez que eu assumi mais ou menos a função foi na saída do próprio Quila, que estava aqui no nosso rival ano passado. Gente, boa demais o garoto. É um cara que, pô, assim... carinhoso, gentilcioso. Credencio muito a ele, né, as oportunidades que eu tive ali no Náutico. E aí foi quando eu assumi a primeira vez em 2015. Aí no final do ano teve eleição, trouxeram um executivo, que é Alexandre Faria, também trabalhou aqui. Cara que também... Ou seja, passou pelo Náutico, tem que trabalhar no Pará, é isso? E aí eu aprendi demais com o Alexandre também. E aí depois que o Alexandre saiu, aí foi quando realmente eu dei seguimento. Efetivamente, eu sempre gosto de comentar que, assim, botando a minha forma de trabalho, sabe, foi de 2018 para cá. Entendi. Talvez possa soar... A tua qualificação, ela foi... Desculpa te interromper, eu interrompo pra caramba. Quando eu interromper, tu dizer, bora acabar de falar aquilo lá. Interrompe, pô. Mas o Faustão tá rico, pô. Ó, deixa eu te falar. Inclusive, os nossos internautas sempre reclamam lá no comentário, perdão, tá, gente? É que eu ganho para falar, mas eu não posso interromper. Não, fica à vontade. Mas eu não tinha interrompido, deixa eu falar. Então, tu aprendestes na atividade? Na atividade. Eu fiz educação física, né? Quando eu fui para o profissional, que foi julho de... Tu foi conhecer a parte técnica. Julho de 2000... eu fui para exercer a parte técnica, tática, né? E aí quando eu fui para o profissional, que foi em julho de 2013, foi quando eu comecei agora eu vou estudar essa área de gestão. Né? Em 2014 eu fiz um curso da FIFA, que foi um curso que abriu bastante portas para mim. Graças a Deus, até através desse curso eu recebia uma bolsa para fazer o mestrado da FIFA. Eu poderia ter ido, né, um ano e meio morar lá em Zurique, na França, com tudo pago, mas teria que abrir mão do trabalho. Zurique, no caso, na Suíça, né? Falou na França. Falei na França, não. Então o executivo do Paysandu está reprovado na geografia. Mas eu errei também o nome do baiano lá, então tá tudo bem. Ô, Rodrigues, me diz uma coisa, Felipe. Você falou da base do Náutico, acho que vale esse registro? Ele tá de sacanagem. A gente falou da parte do Náutico, a base. Cara, 8 anos atrás, se tiver estar por lá, eu fui conhecer. Porque o meu sobrinho estava no Sub-15. Sim. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Naquela época, a base do Náutico era algo que o futebol paraense, nesses 100 e poucos anos que existe, nunca teve. E não sei quando terá. Sinceramente falando, eu acho que essa deve ser uma das frustrações tuas, quando chega no nosso futebol e vê que não existe praticamente as categorias de base aqui.
é interessante, eram 4 ou 5 campos, tinha aquele campo da frente lá, menor, né? Isso. Aí tem umas baias, que é a baia do Sub-15, a baia do Sub-17, tal, tudo formadinho, os campos aqui. Tá, cara, material padronizado, eu tô falando há 8 anos atrás. Tu imaginas como deve estar hoje. E nessa oportunidade, eu joguei lá diretoria e comissão do Náutico contra a imprensa lá. E aí não tinha... Qual foi o ano? Pô, acho que faz uns 7 anos atrás, à Eu noite. devia estar nesse jogo aí. Aí que ter metido uma caneta nesse jogo. Aí o que aconteceu? Aí como não tinha brecha, eu não era de lá, foi o Flávio que me levou, aí me botaram na zaga. Aí o juiz apitou e tal, e quando o cara veio pro ataque, eu olhei pro cara do lado assim, de quem era? O Cook. Eu disse, olha, presta atenção, você me fizeste muita raiva lá em Belém. Joga pro lado de lá e deixa pro lado daqui. Mas, cara, deve ser uma frustração não ter a base, né? Por isso que eu sempre falo que o segundo maior objetivo, a gente tem vários objetivos, mas eu diria que o segundo maior é o CT, para que a gente possa, porque assim, a gente vê o material humano aqui no Pará, ele é incrível. E eu fiz um comparativo com o Pernambucano há pouco tempo, estadual para estadual. Muitas vezes você joga contra os times do interior de Pernambuco e você não consegue olhar, pô, esse atleta é interessante, aquele... Aqui todos os jogos que eu vi eu consigo apontar, pô, não sei se está pronto para o Paysandu, mas é bom jogador. Esse é bom jogador. Então dá para ver que no Pará existe um material humano, né? Então, uma das coisas que eu acho que se perdeu muito tempo, eu acho que não tem mais tempo a perder. A gente precisa sim investir no CT, para investir sim na base, porque eu acho que é uma das coisas que vai transformar a vida do Paysandu. Não necessariamente, eu penso. Por quê? Porque o CT, ok, vai ter o espaço para se treinar. Mas, cara, se tu leva a sério, se tu faz o investimento devido, por mais que tu alugue campo para que a coisa aconteça, mas que tu dê estrutura para isso, eu acho que os nossos dirigentes não tiveram foi coragem ou não se vê em condições financeiras para bancar, porque a gente sabe que não é barato, né, cara? Sim. Não, com certeza. Eu acho que a questão cultural em si poderia, como você falou, né, ter um campo, ter alugado. No caso, hoje o Paysandu tem. E aluga o campo para a base treinar. Mas eu acho que é uma questão cultural. Eu acho que a questão do CT vai ser um ponto de partida, vai ser um start caminho sem volta para o clube e de chegar ali, não, agora a gente realmente, né, essa gestão ela vai investir, ela vai acreditar nesse processo, nesses jovens atletas que vão surgir. Cara, tu tem uma história que é meio doida, eu até escrevi sobre ela no jornal. Tu vem para Belém, não contratado por ninguém, é a história que eu sei, tu pode dizer outra coisa. Já conversaram sobre isso contigo publicamente, na imprensa? Já? Não, talvez não com riqueza de detalhes. Detalhes tão pequenos de nós dois. Que eu sei, a história pode confirmar. Você vem para Belém, sabendo que Remo e Paysandu eram interessados em ti. O que eu sei é que estavam... Meu amigo, foi uma semana de perturbação, no bom sentido, na cabeça do presidente do Paysandu. Contrata esse cara, contrata esse cara, contrata esse cara. Porque na hora, todo mundo vê um pai de uma criança para indicar alguém, né? Mas só que era repetido o número de pessoas com o mesmo nome, que era Ítalo Rodrigues, Ítalo Rodrigues, Ítalo Rodrigues. E você se hospeda no hotel em Belém, você recebe um diretor do Remo, conversa com ele, ok, conversa com a diretoria do Paysandu e faz a opção pelo Paysandu. Foi isso? Foi basicamente isso, né? Apesar de não oficialmente, pela proximidade que eu tinha no Quila, eu já sabia que o Quila não continuaria muito antes. Então já existia uma possibilidade, né, até bem antes mesmo do Paysandu, mas conversei com os dois clubes, né, acho que eu fico obviamente feliz. Tu brincou com a questão ali do Pernambucano com o Norte. Eu tenho uma ligação muito grande com o Pará em si, porque meus pais vieram de lua de mel em 1981, eu acho, para passar a lua de mel aqui, para ir para Mosqueiro, para ir para a Ilha de Marajó. Então, assim, eu sempre vi muitas fotos e eles sempre falaram com muito carinho. E não que eu tenha sido influenciado, mas meu pai sempre gostou muito do Paysandu. Sempre que eu vinha
jogar contra, ele fala, não, traga minha camisa do Queremos Papão, prova, tá? mande um vídeo do Vamos, seu pai vou dizendo trazer, isso. vou Porque pra trazer. mim essa história é igual do cara que mora de frente pro rio. Aí tu pro mar, e tu vai abrir a janela dele e tem que desviar de um prédio, do outro. Olha lá o rio, tá vendo lá? É a tua identificação com o Pará, o teu pai veio fazer uma lua de mel e tal. E por que o Paysandu e não o Remo? Cara, não tem, acho que... Não foi só por causa que teu pai acho que recomendava? Não, mas até porque meu pai não sabia nem que eu estava aqui, eu não divido, só minha esposa mesmo que sabia. Eu sou um cara que eu sou muito cristão e eu tento escutar muito os direcionamentos que Deus me dá na minha vida, entendeu? E eu vi como um desafio muito grande, né, recolocar o Paysandu na Série B. Eu acredito que por mais que eu tenha saído da Série B para voltar para a Série C, eu acredito que isso vai ser um passo importante na minha carreira, né? Óbvio que todo profissional almeja sempre ascender, dar voos maiores, mas eu acredito que para a minha gestão interna, não dentro da minha cabeça de carreira, era importante construir um trabalho, né? Não digo a longo prazo, mas né, com o Paysandu eu acredito que a gente vai ter esse retorno e estou muito confiante. Uma perguntinha traíra, se você me permitir, eu tive acesso a essa informação também, que na conversa com o diretor ou diretores do Remo, você sentiu uma pedância, assim, como, olha, é o seguinte, tu vai lá, tu assume, mas quem manda é a gente, e tu fica só preenchendo o relatório lá. Foi mais ou menos isso, não? Não, na verdade, foi uma conversa muito rápida, sabe? Até porque o Remo tinha naquele momento ali, ele tinha a final, né, do Brasileiro. Então foi uma conversa muito rápida, já tinha passado, já tinha conhecido toda a estrutura aqui do Paysandu. E ali foi uma decisão que eu tomei. Teve proposta financeira, não? Chegou a isso? Nem chegou a isso? Não, se falou, proposta efetivamente não, mas perspectiva, expectativa, mas nada. Não foi uma conversa, se eu falar para você que foi uma conversa profunda, como foi com o Paysandu, eu vou estar mentindo. Eu sei das coisas, não? Com certeza. Muito obrigado. Sabe até demais. Me diz uma coisa aí, esse time, cara, assustou um pouco o torcedor cobrou aquela coisa toda. Agora é um time que está 7 jogos sem tomar gol, a coisa parece que foi acontecendo, tudo. Mas o torcedor sempre vai relacionar a Série C. Ele não quer saber jogar contra as equipes do interior do estado, está engasgado com a derrota do Repar, que para mim foi muito natural. Um time que, vamos aqui, acabou de se juntar e vamos jogar um clássico ali. Não é assim que funciona o futebol, a gente sabe disso. Mas eu vi agora um anúncio de 2 jogadores e na manchete dizia o seguinte: Paysandu traz seus primeiros 2 reforços para a Série C. Não é verdade, porque tu não contrataste o Jonathan para jogar o Paraense só, né? Tu não contratou o fulano só para jogar o Paraense. Então, em que nível nós estamos hoje para completar esse plantel e daqui a mais 20 dias estrear na Série C? Eu vou voltar em cima do que tu começou falando, né? O início do ano, eu acho que quando a gente começou a montar, né, uma reformulação muito grande, a gente pegou, passando aí com 6 a 8 atletas mais ou menos, que eu acredito que se mantiveram aqui, se gerou uma expectativa positiva, pelo menos foi esse feedback que eu tive ali antes da estreia, na verdade até o próprio clássico a gente vivia uma lua de mel, porque classificado na Copa do Brasil, né, tinha vencido fora. Nomes no papel interessante. Nomes no papel interessante. E a partir daí a gente teve esse tropeço, que aí eu vou discordar de você, eu não posso achar normal, né, por mais que seja uma reformulação. Né, perder em casa e perder da forma que foi, incomodou muito todo mundo aqui. Mas a gente sempre tem que olhar para frente e eu sempre preciso olhar pela ótica do copo mais cheio, né, pela ótica positiva. E como tu bem falaste, né, a maioria dos atletas, tanto que, se eu não me engano, só o Adriel que a gente trouxe com contrato só para o estadual. O resto todos a gente trouxe na perspectiva como tu colocasse muito bem. Então, a partir de agora, a gente espera que esse time continue em evolução, que eu acho que está não só defensiva,
Mas ofensivamente, né? Eles reclamam do Campeonato Paraense, do gramado, da Na situação? verdade, eu faço um trabalho um pouco meticuloso, assim, na contratação, sabe? Vou te abrir aqui um detalhe. Eu não contrato um jogador sem conversar com ele. E para ele vir para o Paraense, ele tem que saber como é que é o Paraense. Então, todos eles que vieram, eu conversei antes. Cara, qual é o teu nível de comprometimento? Aqui, essa época do ano vai chover, entendeu? A gente vai ter dificuldade com o campo, não adianta reclamar, não adianta. Então, quando eu sinto a firmeza do cara assim, não, pô, vamos embora. Não, eu vi, realmente aí é difícil, que eu vejo que o cara tá titubeando, eu nem trago, entendeu? Então, eu não aceito esse tipo de condicionamento, porque todos eles sabem, né? Óbvio que, pô, é difícil. Perdeste jogador bom que disse, não vou jogar o Paraense. Perdi. Perdi alguns. Alguns falaram, pô, então no brasileiro a gente pode até conversar, mas não por ser só o paraense, Abner, mas por ter a oportunidade também de disputar outros estaduais com visibilidade maior. Correto. O cara prefere estar na Portuguesa do Rio, o cara prefere estar num time do interior do Gaúcho por conta da visibilidade. Mas os que vêm, etc. eles deixam muito a desejar os que fazem essa opção de não vir? Cara, não, porque eu acho que no futebol é um esporte coletivo. Às vezes você contrata o melhor e ele não te dá o melhor. E às vezes você contrata um cara e se torna uma surpresa boa. Quem que eu poderia destacar? O Denilson. O Denilson foi a contratação mais rápida que eu fiz esse ano. Denilson é o lateral? Não, o Denilson é o zagueiro que tem jogado de volante. Tá. O grandão. E o Itamar me falou dele, eu trabalhei com ele no Santa Cruz, ele tá fechando com um time lá do Sul e tal, tá aqui o telefone dele. Denilson, ó, a situação aqui é a seguinte, eu posso te pagar tanto, quer vir? Quero. Pronto, tá fechado. Não durou mais do que 3 minutos a ligação. Diferente do que tu bater de cabeça, como é que tu agistes como executivo de futebol? Vamos guardar essa parte de montagem de Série C, tá? Perfeito. Não, me responde logo, quantos jogadores tu achas que ainda chega para jogar? Cara, isso é uma pergunta muito relativa e eu não quero te dar uma resposta vaga, mas eu sempre digo que a gente só deixa de contratar quando não pode mais escrever. Por exemplo, aqui a gente parou por estadual, mas tinha Série C. Então, efetivamente, a gente só vai se fechar para o mercado e mesmo assim se fechar na ótica pensando em 2021, porque a partir do momento que não puder mais escrever na Série C, eu começo a continuar olhando para o mercado na perspectiva de 2022. Mas isso é uma resposta, e eu falo isso para o próprio elenco. Não, tu precisa hoje, eu preciso de mais um tal hoje. Então, a gente passa por reavaliações constantemente. A gente tem oscilado, isso ficou óbvio, que a gente oscilou vários jogos, e aí a gente precisa ter a certeza de quem a gente vai manter, de quem a gente não vai manter, quem a gente vai trazer para reforçar. Tu vai dispensar? Porque não adianta só somar. Tu vai dispensar? Né? Não adianta. É possível, não a dispensa, mas a gente tem alguns atletas jovens, promissores, dos quais a gente confia, que tem contrato com o clube, que é possível você emprestar para eles poderem sair efetivamente para jogar. Se foi mais fácil contratar esse cara que você se referiu, como foi lidar com o desejo do Nicolas sair com uma proposta do gigante, que é o Vasco da Gama? E aí eu quero trocar uma bola contigo sobre esse assunto, que vai levar a mais uma situação, que é para deixar bem claro aqui no canal uma informação que nós demos como primazia e que alguns colegas da mídia tentaram ridicularizar ou tentaram dizer que era mentira, e no final o Maurício veio e, entre aspas, me salvou, falou que realmente havia acontecido. Como que você lidou com isso, cara? Primeiro, o atleta em todo o tempo ele foi muito correto e muito sincero. Né? Ele não possui oficialmente um empresário, então em todo o tempo ele me chamou. Isso rolou, cara, desde o iniciozinho, acho que antes até do jogo da Copa do Brasil já existiam essas possibilidades. Ele vinha, conversava comigo, eu falei, cara, foca no seu trabalho, passa o meu telefone, você tem contrato com o clube, quem quiser te tirar daqui vai ter que negociar com a gente. E assim foi,
né, normal, acho que o próprio Nicolas se pronunciou, já bateu um papo até contigo, acredito que tenha tocado nesse assunto também. E não é algo fácil por você estar chegando, você precisa tentar imergir um pouco do que é o Nicolas dentro do Paysandu, porque eu tinha acabado de chegar. Então, às vezes, para mim seria, olhando pela ótica só profissional, esquecendo um pouco do contexto, a proposta financeiramente é razoável, tá? Vai lá, vamos seguir a vida, ele vai para lá, ele está feliz, a gente fica feliz aqui. Mas existe um contexto, né? O Nicolas já é um dos maiores artilheiros do clube, é um cara que é muito feliz aqui, né? Que é muito bem remunerado aqui, a verdade seja dita, e que tem feito por onde. É um cara que é muito profissional, não se machuca, é um dos líderes do elenco, um líder muito positivo, e foi muito natural, Abner, sendo bem sincero. O que houve de inaturalidade, se existisse essa palavra, A gente acabou de botar. Foi quando a gente quis levar o negócio para um lado, ou quiseram levar um negócio para um lado que não era o lado profissional. Ah, não, liga para fulano para tentar convencer esse clã. E aí o Maurício convenceu muito bem e falou, o negócio é o seguinte, eu sou o presidente, ele não vai sair, eu vai sair assim, pronto, acabou, e morreu o assunto. Duas questões para deixar mais claro ainda. É verdade que um empresário de tanto desejo de levar o jogador agora, por último, para o Goiás, chegou a prometer que pagaria a dívida do Náutico para com o atacante Salatiel e traria o Salatiel, inclusive até lançou o valor do possível salário. Cara, chegou uma especulação nesse sentido. Mas não sem esses... Não, a gente tira o Nicolas, mas a gente coloca o Salatiel. Não sem esses detalhes. Se tu me liberar o Nicolas, eu acho que eu consigo construir a situação com o Salatiel. Houve essa possibilidade, mas até pelo contato que eu tenho com o próprio Salatiel, que fui eu que levei ele para o Náutico, fui eu que fiz a operação dele vir para o próprio rival aqui, eu sabia que ele não tinha o desejo, não do Paysandu, mas ele não tinha o desejo diretamente de disputar a Série C. Então tu buscou esse jogador já? Em todo momento. Não, eu já sabia disso desde o ano passado. Que ele não queria jogar a Série C esse ano. Ele não queria jogar a Série C nem ano passado, nem esse ano. Mas ele jogou ano passado. Mas ele jogou ano passado. Tu tentou ele para esse ano? Eu não posso te dizer o porquê que ele jogou ano passado. Tá, mas tu tentou ele para esse ano? Diretamente não, através dessa situação, dessas sondagens. Então é verdade o que eu estou falando. Com certeza. Então, tá vendo? Aos que tentaram me ridicularizar. Porque é o seguinte, cara, os caras não têm o acesso na resenha e aí eles ficam chateados, aí na hora... Faz o seguinte, quando eu falar aqui no canal, bota na tua matéria e dá o crédito, diz, olha, se estiver mentindo, foi o cara lá que falou que fica menos feio do que tu tentar desmentir. Aí os caras ligam para os dirigentes lá perguntando, tu acha que o cara vai falar? Não, realmente, a gente fez uma proposta que a gente vai dar o fulano, vai prestar o ciclano, vai... Isso é um empresário, ele queria tirar o Nicolas daqui e virou para o executivo achando que ele era bobo e disse o seguinte, olha, eu boto o Salatiel aí para ti, pô, tu vai pagar tanto pro Salatiel, tudo. Então, tudo isso realmente houve. Mas não é... Uma pergunta, por que se tinha tanto interesse do Vasco e tanto interesse do Goiás, cara, e o Paysandu, pelas minhas informações, baixou tanto o valor, por que esses caras não pagam? É justamente o que a gente falou, você não tem tanto interesse, é só pagar. Pois é, porque chegou na minha mente que chegou a dizer assim, faz o seguinte, irmão, paga 500 mil de empréstimo, fica com ele até o final do ano e paga o valor tal no final do ano. Pô, o cara que quer tirar um goleador, que faz gol todo dia, não tem 500 mil, como é que tu vai achar que ele vai comprar o cara no final do ano? Pois é, e aí vem toda essa dificuldade da negociação, né? O que entra agora para a gente, porque uma conta que eu preciso fazer simples assim, de qualquer atleta. Recebi uma proposta por um atleta, tá bom. Se ele sai, eu vou ter que repor. Hoje eu pago para ele 10 mil reais. Eu consigo repor pelos 10 no mesmo nível? Aí vai papel, né, mano? Não consigo pelos 10. Esse cara recebe 10, mas ele no mercado vale 30, vale 40. Então, se eu tiro o de 10, eu já vou gastar mais 30 por mês.
Então, mais 30 por mês no ano significa 100 mil reais. Entendeu? E aí você precisa fazer valer o que o clube vai pagar num contexto geral, porque o dinheiro entra, mas ele sai. Pesou em algum momento o valor do salário do Nicolas ter que arcar até o final do ano com a queda, com a permanência na Série C, a não chegada na Copa do Brasil na próxima fase? Vocês chegaram a titubear também por causa disso? Não, porque, como eu falei, o Nicolas é um atleta que Se paga. se paga, é um atleta que é muito profissional, não tem... E a gente, a partir do momento, né, eu não estava aqui, mas que se renovou com ele, se assumiu o compromisso, né, independente de divisão. Então isso já devia e já estava dentro do planejamento financeiro. O executivo que saiu daqui, ele deixou que legado para ti? Cara, o Felipe era um cara muito organizado, sabe? Ele deixou bastante. Eu vou te ser bem sincero, ele me adiantou muita vida nos processos internos do clube, porque não fazia sentido eu vir para cá e querer mudar tudo. Não, vou fazer diferente, a comunicação funciona assim, vamos começar a fazer assado. Então, óbvio que tiveram as coisas que, eu queria dar a minha cara, ou profissionais que estavam aqui, eu precisei mexer, a gente tinha um outro auxiliar da casa, a gente tinha um outro fisiologista, mas num contexto geral, em processos como um todo, ele deixou o clube muito bem organizado. Olha só, o executivo de futebol, aqui no Paysandu, se for perguntar para os últimos 10 que passaram por aqui, 11 devem apontar, não aqui na frente das câmeras, uma certa insatisfação por ingerência do presidente, de um diretor de futebol, que não sabe porra nenhuma de futebol, não estudou para isso, na minha opinião. E enche o saco do cara, aí o cara sai daqui, assume um time de Série A, assume um time de Série B+, né, e faz um baita trabalho, chega nas seleções de base, e aqui o cara era castrado, pegava só porrada da imprensa, da torcida e tudo mais. Como é agora, é o novo presidente, se bem que esse presidente, que hoje está, que é o Maurício Ettinger, a quem a gente tem o maior respeito e já agradece a permissão de estar aqui hoje entrevistando você, ele não deu um chute mesmo, não sabe nada de bola. Ele tem a experiência de conviver com o futebol nos últimos 3 anos. Eu percebo que ele transfere para ti a responsabilidade de um profissional da bola que ele contratou, é isso? Cara, 100% não, de forma alguma. As decisões, elas são muito compartilhadas dentro do Paysandu. Mas aí no caso não é mais financeira? Não só financeira. Ou a gente pede número de jogador, não me mostra, me prova que esse cara vai jogar. Não, nesse sentido, entre a parte técnica, se é essa pergunta, a gente não teve nenhuma interferência da presidência, apesar de, obviamente, como presidente do clube, a gente precisa prestar conta. Esse cara aqui, ele é interessante por isso, tirei tal informação, falei com fulano, então aqui sim os números dele, ele jogou tantos jogos da Série B ano passado. Então, nesse contexto, sim, entendeu? Mas é sempre uma relação muito bacana, muito sadia. Toda semana a gente se reúne, a gente debate e tem sido muito tranquilo esse relacionamento. A pergunta que não quer calar. Ainda tem a pergunta que não quer calar. Aqui não quer calar. Achei que tu já tinha feito Não, calma, meu amigo. O pessoal quer saber mais. Você é uma peça da engrenagem importante. Quem foram os treinadores de bagagem que tu trabalhaste lá no Náutico? Trabalhei com muitos. Givanildo Oliveira. Trabalhei com Giva, trabalhei com Galo. Galo não é de bagagem. Não, como não? Ué. Galo coordenou uma seleção brasileira, passou mas vários... cargo político. Não, pô. mas ele passou. Tá bom, Galo é um treinador Santos, fera. Atlético... Não, eu não estou julgando a capacidade dele. Tá. Você falou em bagagem, eu entendo bagagem como currículo. Ele passou em grandes clubes do Brasil. como jogador. Não, como treinador também. Também? Também. Mas ele só passou. Aí Vamos esquecer o Galo. Vamos lá, Givanildo, Galo. Eu trabalhei com o Jorginho. Jorginho lateral. Jorginho. Não, Jorginho, o volante. O baixinho, que já está há um tempo sem. O Jorginho que tem uma cicatriz aqui? Que na época. Ele foi ídolo aqui, jogou demais aqui, no Paysandu, pô. Ele era meia, pô, não era volante. Tá escalando ele errado.
Mas no meu time eu baixava ele. É que eu acho que botava ele adiantado eu já não gostava tanto. Esse lateral direito que joga aqui no Paysandu, ele não é lateral direito, foi ele que inventou. Ele é ponta. Esse lateral direito, ele é bom ou ele é ruim? Tem um dia que ele é bom, tem um dia que ele é ruim. Tem um dia que ele dá uma caneta no zagueiro e faz um golaço, de perna esquerda. Aí no outro dia ele vai cruzar e joga lá na Minante Barroso. Como é? De onde ele veio esse rapaz? Ah, cara, o Jael, eu Força ele tem. Não, assim, acho que fisicamente você é incontestável, Cavalo. né? Ele é um cavalo, realmente, assim, um cara que você vê aí aos 45 minutos ele subindo e descendo, e era uma característica que a gente precisava. De onde ele veio? Cara, eu conheço o Jael do Botafogo da Paraíba, né? Ele fez alguns jogos lá que chamou bastante atenção, e aí foi para Portugal. E aí estava em Portugal. Foi quando eu procurei e aí conseguimos... É o jogador que tu mais torce hoje. Vamos, dá certo. Não, cara, pô, eu torço por todos eles, assim, até os que dão mais trabalho. Mas a gente sabe que não é só um, né? Esse negócio de dar mais trabalho, de que tem uma sede, mano. Dia desse derrubaram ali pra mim do nada. Eu fui comprar uma carteira de cigarro ali no posto de gasolina. Aí a dona do posto aí... O cara me conheceu lá e começou a falar de Rei Paysandu e tal. Aí a mulher disse assim, pô, aquele fulano lá, por isso que o Paysandu tá assim, pô. E todo dia ele pede uma caixa. Aí eu, quem, mano? Nossa, que sede, rapaz, esse homem tem. Mas segue o barco. Que mais de treinador fera aí? Ó, quando eu tava na base ainda, o Mancini teve lá numa passagem muito rápida. Na época o Silas passou lá também no profissional. Zé Teodoro trabalhou também no Náutico. O treinador que tu disseste assim, pô, esse cara sabe demais. Cara, tiveram alguns. Eu trabalhei com o Dado 2 vezes, que já teve aqui, é um cara. Não, que, aqui em Belém ele não presta, ele só presta para ganhar a Copa do Nordeste no Bahia, Série A. Trabalhei com ele 2 vezes, é um cara que tem gente boa, elegante, conhecimento, né? Até fico feliz demais pela conquista recente dele aí. E assim, são perfis diferentes, né? Às vezes, eu trabalhei com o Márcio Goiano, é um cara acima da média também. Jogou aqui também, né? Que é um cara pouco explorado, eu diria, pelo futebol, porque é um cara que não tem empresário, ele não pega qualquer tipo de projeto e é um cara muito interessante, um cara com inteligência também acima da média. Trabalhei com o Gilmar, que trabalhou aqui também 3 vezes, a gente foi campeão, né? E quem é o Itamar Schuller? O Itamar Schuller é um cara que há 6, 7 anos chega em finais e, se Deus quiser, vai ser mais um ano, né, que ele vai chegar. O torcedor tá pegando no pé dele aqui, né? Que até a derrota que a gente teve, estava com mais de 20 jogos invictos aí em estaduais. É um cara, que eu nunca tinha trabalhado junto, né, mas que acompanhava o trabalho dele. E a conversa com ele desde o primeiro contato ela foi muito interessante, muito verdadeira. Tu questiona o treinador? Ah, com certeza. Acho que é da minha função, né? Tu chega lá e diz o quê? Por exemplo... Eu não entendi onde é que esse aqui, tu adiantou esse aqui por quê? Esse aqui entrou no lugar daquele ali, mas eu preciso entender. Tem treinador que se recusa, diz, pô, vai querer questionar meu trabalho? Não, comigo não, cara, porque a gente cria uma relação tão próxima de dia a dia que já é normal. Muitas vezes eu digo que assim, para eu chegar a questionar, eu já acho que tem algo errado. Porque o nosso alinhamento, a nossa proximidade, ela tem que ser tão grande a ponto de, na atitude dele, eu já tentar, ou já saber o que ele está pensando e onde ele está querendo chegar. Entendeu? Então, esse é o caminho normal. Se eu chego a questionar, é onde eu falo assim, pô, peraí, então a gente não está se entendendo. Ele fez uma coisa que eu não imaginava, que eu não esperava, mas que é normal também, assim como muitas vezes ele pode e tem, como comandante da área técnica, me questionar ou me perguntar por uma ou outra decisão que eu possa ter tomado.
Ítalo, me diz uma coisa, tu concordaste com a CBF na questão de 2 técnicos por temporada? Concordei, apesar de ser bem sincero, Abner. Tu é um cara, e o nosso bate-papo aqui ele é mais informal do que formal. Isso partir para ser um negócio que vai ser seguido a ferro e fogo, eu acho que ainda vai demorar um pouco, porque o regulamento ele diz que decisões ou demissões de comum acordo ela não entra. Ah, ok. Então, qualquer demissão que você chegar e fizer um acordo com o cara, ela não vai ser... Assim eu interpretei, se eu tiver interpretado errado o regulamento, até vou rever quando sair. Paysandu tem diretores de futebol? Paysandu tem uma comissão de futebol, né? Até que ponto elas interferem no teu trabalho? Cara, até agora em nenhum ponto. Na verdade, assim como eu falei que a gente compartilha com o presidente as tomadas de decisões, eu posso chegar e falar, eu estou pensando em tomar essa decisão. E compartilho com as pessoas, com a presidência, e se é concordado. Você pode ser um voto vencido? Ah, com certeza. De tu chegares assim e dizer, ó, gente, eu tenho aqui o Abner Luiz para trazer seu 10 do Papão. Aí o diretor da comissão vira e diz assim, pô, eu não gosto desse jogador, fulano também não gosta. Aí não vim por causa que os diretores... Posso. Pode acontecer isso? Já houveram algumas contestações nesse sentido, o que também eu julgo como totalmente normal. Porque às vezes é um atleta que eu conheço, mas que ninguém conhece. Então um atleta que jogou pouco, mas eu sei, eu conheço o dia a dia, eu sei o que ele pode dar. E eu acho que as decisões compartilhadas e em comum acordo, ela facilita muito o processo. Muito ruim é quando você fala assim, vamos contratar o Vitor, nosso assessor de imprensa que está ali. Tu concorda? Vamos votar quem concorda. Aí 3 votam sim, 2 votam não. Se dá certo, beleza. Se não dá errado, os 2 que votam não vão. Tá vendo? Aí, tu falaste assim, eu torço até pelos que me dão trabalho. Eu trabalho no quê? Chega atrasado, reclama. Não, cara, a gente funciona e tem utilizado até essa linha e esse direcionamento até para algumas ações sociais bem legais aí para o clube. A gente tem um manual de normas internas, a gente tem nossa caixinha, que são as multas diárias de diversos tipos de penalidades. Quem mais paga a multa? Cara, quem mais paga a multa? Bora botar na conta do Nicolas. Tudo só para ele mesmo. Foi o Nicolas. Cara, o pior que eu acho que o Nicolas... Nem sei se... Mas o que é? O cara descer sem uniforme, chegar atrasado foi no jantar, a gente viajou para Castanhal, foi jantar de chinelo, não pode, tem que ser de tênis. Não é jogador de time pequeno, pô. Então, levou o celular. O celular tocou na pré-eleição, tá de boné na pré-eleição, essas coisas, tudo tem uma multa. E dá um dinheirinho no final do mês, isso? Dá. E faz o que com esse dinheiro? Ações sociais, entendeu? A gente já... o pessoal da comunicação vai preparar um material bacana para mostrar uma delas. Você não pode fazer uma ação social aqui pro canal? Pô, vamos terminar o nosso papo para tu trabalhar. O que faz um executivo de futebol? Porque o cara tá ouvindo a gente conversar aqui, no final das contas, mas sim, mano, o que faz? O executivo de futebol, ele tem um salário, ele é funcionário do clube. Tu ganha mais aqui do que tu ganhava no Náutico? Ganho mais aqui do que eu ganhava no Náutico. Aí, papão, não tá fácil não. Que... Não posso mentir, né? E me diz, o que faz? Eu faço cada pergunta, cara. O que faz o executivo? Ó, tô preparando o treino aí. Quem é aquele ali? Ali é o preparador físico. Edson Belo. De Belo não tem nada. Esse é o inimigo do futebol, né, mano? Aí, botando um monte de cone no sol. É o amado e o odiado. No sol desgramado, os caras vão subir aí e vai dizer, bora, corre pra lá, corre pra cá. Sim, o que faz o executivo de futebol? Cara, o executivo de futebol, antes de mais nada, ele é um gestor. Todo mundo acredita, parte da contratação. E talvez seja mais relevante para o torcedor, mas num contexto geral, ele é um gestor. Né? De tudo. De tudo. De forma bem simples. O que tu faz no Paysandu? Cara, para pensar o futebol. Tudo que você pensar em relação ao futebol passa por mim. De uma forma indireta ou direta. Comunicação.
Eles mandam a relação, ó, a gente vai entrevistar esse, vai entrevistar aqueles. Uniforme. Uniforme. Viagem. Viagem, a logística da viagem. Pô, vai 2 dias antes, não vai. Tu não liga para fazer o negócio, mas tu gerencia isso aí. Aprova o orçamento. Aí o supervisor vem com a logística, ó, a gente vai sair tal hora, vai chegar tal hora. Vai jogar com o uniforme número tal hoje. A questão do uniforme em si, ela fica mais até a própria de cargo do marketing, que às vezes tem uma ação ou outra, né, do que propriamente na minha função. Jogador tá com dor de barriga, a esposa tá doente. Mas no contexto geral tudo. Porque dentro do futebol, só para ficar claro, a gente tem, vou tentar lembrar, departamento médico, fisiologia, fisioterapia, nutrição, centro de inteligência, a parte técnica, né, que é o auxiliar técnico, o treinador, a preparação física. Então, tudo isso você precisa linkar de uma forma muito clara e ter processos muito bem definidos, porque é tudo muito interligado. Tu deu o exemplo ali, o cara vai ali subir para treinar, mas antes ele já chegou. Ele já tem que ter trocado de roupa, ele já tem que ter feito o lanche, ele tem que ter tomado a suplementação. Dependendo do dia, ele tem que ter passado na fisiologia. Pesagem, ele se pesa todo dia. Vai chegar para ter essa estrutura aquele jogador que dá vontade de comprar a camisa dele na loja? Espero que sim. Tem alguém aí agendado? Eu digo, Abner, que, como eu falei anteriormente, o mercado ele nos oferece muita coisa, né? Sendo bem sincero, eu não acredito no cara da venda da camisa. A gente internamente, entre os executivos, a gente brinca muito isso. É aquele cara que enche o aeroporto e esvazia o cofre. Esse a gente tem que ter cuidado. Tem que existir o contexto. Tem que existir a segurança que, apesar de ter jogado no Barcelona, ele vai vir aqui e vai nos ajudar. Não o nome pelo nome em si só, pode ser muito relevante, né? E às vezes a gente tem que ter muito cuidado pelo contexto desse cara vem, tá jogando, não tá jogando, como é que foi as últimas temporadas dele? A última temporada dele jogou mais de 30 jogos, estava na Série A, jogou 90 minutos seguidos e tal. Então a gente, quando vai avaliar as contratações, além de definir perfil, característica, a gente tem que avaliar todo esse contexto. Saquei. Pô, cara, brigadão pela resenha. Quero te desejar o de melhor. Na tua opinião, o Paysandu tá quanto de percentual pronto para a Série C? Cara, é uma pergunta bem difícil de se responder, sendo bem sincero, até porque a competição ela é uma competição em tempo longa, mas em número de jogos curta, né? Aí essa é uma pergunta também ingrata, realmente, porque aí tu tem que avaliar lado físico, lado técnico e tamanho de grupo. Vamos ficar só com tamanho de grupo. Quantos atletas a gente pretende ter? Manter mais ou menos os 32 que a gente tem, mais ou menos. Acho que desses 32 que a gente tem hoje, a gente anunciou 2 ontem, 34, né? Manter sendo 4 goleiros aí, 28, 30 de linha, a gente não deve ultrapassar isso, até porque como tem um jogo, né, por semana, a gente consegue recuperar os atletas de uma forma melhor. O índice de lesões, teoricamente, também vão ser mais baixos. Aproveita e diz para a galera do Falab, né, que essa foi a melhor entrevista que você deu em Belém. O cara manda bem. Você ficou bem satisfeita. Inclusive, vai nos presentear com uma camisa para a gente sortear para você que está aí. Está presenteado. Tu sabe quem me deu uma camisa na cara de pau mesmo? Eu doei... Quanto foi que eu doei? 100, né? 100? Eu doei 100 pro porquinho. Cadê o porquinho, hein? Porquinho tá aí. Eu doei 100 pro porquinho, pro Itamar. Ele fez eu doar 100 pro porquinho e me deu uma camisa pra sortear. Malaco, o imperador do Paysandu. Né? Então hoje tu vai doar quanto? Não vai doar nada. Isso foi uma situação tua. O porquinho, como é o nome do porquinho? Julinho tá bem gordinho já. Ele não parece porquinho com o presidente, esse meio rochuchudinho. Não vai jamais. Presidente não, né? Ó, obrigado. Filho de Pernambuco, lá no Recife. Seja muito feliz aqui em Belém. Cara, muito bacana te ouvir, uma fala agradável, mostrando que tu pisas onde tu tem conhecimento de pisar. Tu está num time muito grande, cara. Infelizmente, tu não tiveste contato com essa Fiel Bicolor, cara. Tu não tiveste contato com essa Curuzu lotada, com o Mangueirão lotado, agora não está podendo.
É um sentimento muito ruim que a gente tem no futebol no momento. Mas quero te pedir um favor. Leva o Papão para a Série B. Não pode com mais. certeza. Série C já deu e agora é Série B para os nossos times ou então mais lá na frente. E Campeonato Paraense, tu vai ganhar o Parazão? Com certeza. Sério? Dá para bater de frente com o Remo? Com certeza. Paysandu hoje o time hoje está mais... Cara, a gente está crescendo, né? Como você bem falou, acho que a gente vai chegar aí. Temos um jogo difícil amanhã. Tá engatado? Não tem como não tá, né? Você perder em casa... Como é que vai ser? Se for para final, vai ser um jogo lá e um jogo aqui? É um jogo aqui e um jogo lá. Ah, não é só um jogo não, né? Não, Eu não lembro agora do São 2 jogos. Mas antes tem que passar da Tuna, rapaz. Respeita a Tuna Luso brasileira, rapaz. Tá pensando o quê, rapaz? A grande águia guerreira do Souza. Ou melhor, o Remo, né? Tu vai ter que passar do Castanhal, rapaz. Respeita o Castanhal. Não, eu falei, tem jogo amanhã difícil. Amanhã é o jogo aqui na Curuzu. Obrigado, satisfação. Quando for no Recife voltar, traga um bolo de rolo, tá? Tô sempre à disposição. Cara de pau, acabei de trazer. Tinha que ter trazido, era pra ti que tava aqui, né? Abraço, gente. Falou. Pessoal, um abraço.